Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5, e vamos ler do verso 13 ao verso 15, dando sequência à nossa série de mensagens nesse livro tão querido e conhecido do Antigo Testamento. Josué, capítulo 5, do verso 13 ao verso 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aqui nós temos o relato desse encontro de Josué com esse homem na preparação da batalha de Jericó. Como vocês sabem, o povo de Israel havia atravessado o Jordão a pé enxuto. Isso está relatado nos capítulos 3 e 4 do livro de Josué, que nós já vimos. E esse milagre, a abertura do rio Jordão, para aquela multidão atravessar, aconteceu bem diante do povo de Jericó, cidade de Jericó, ficar bem em frente. E era uma demonstração clara do poder de Deus. Era uma demonstração clara de que aquele povo estava sendo guiado por Deus e que Deus haveria de cumprir a promessa de entregar aquela terra, que no momento era habitada por 7 diferentes povos, à nação de Israel, conforme ele havia prometido aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O povo, depois de ter atravessado o rio, se acampou ali mesmo, do outro lado, na terra da além do Jordão, pela primeira vez na terra prometida, e ficaram numa região a qual deram o nome de Gilgal, que ficava a 2 ou 3 quilômetros de Jericó, ou seja, lá das muralhas de Jericó, olhando dava para ver o acampamento dos israelitas. E era a hora certa para Josué reunir os exércitos e partir para a conquista de Jericó, porque era a primeira cidade na entrada da terra, era uma espécie de forte, e uma vez aquele forte conquistado, o caminho da terra estava aberto. Mas Josué não fez isso. O momento era certo, porque o povo de Jericó estava com medo, eles tinham acabado de ver aquele grande milagre, e todos estavam apavorados. Os espias que tinham estado lá na cidade, na casa de Raabe, tinham dado relatório de que todos estavam com medo do povo de Deus. Mas Josué entendeu que a hora não era para atacar, mas preparar o povo. E aí no capítulo 5 nós lemos de como Josué aquietou o povo e circuncidou os homens, aqueles que haviam nascido durante os 40 anos no deserto e que não receberam a marca da aliança entre Israel e Deus, que era a circuncisão. Depois eles celebraram a Páscoa. Fazia também 40 anos que eles não tinham celebrado a Páscoa do Senhor como Deus havia mandado. E pela primeira vez comeram do fruto da terra. O maná parou de cair, ele tinha caído durante 40 anos do céu, e agora ele parou, mas o povo pôde comer do fruto da terra. Cereais tostados, frutos e outras coisas provenientes da terra. Eles se alimentaram pela primeira vez numa espécie de promessa de Deus de que eles haveriam de comer muito mais na terra que mana leite e mel. Então a circuncisão, a Páscoa, o comer do maná compuseram aquele momento importante de preparação para que o povo lembrasse de que era o povo de Deus, de que Deus daria vitória, Deus estaria com eles e suas promessas não haveriam de falhar. E o próximo episódio, então, antes da
batalha mais famosa da Bíblia, que é a Batalha de Jericó, é exatamente esse encontro solitário de Josué com esse homem ali ao pé de Jericó. Está aí no texto que eu li, de 13 a 15. Quem era esse homem que estava lá, vestido como soldado, com a espada na mão, já pronto para a guerra, diante de quem Josué se prostra, adora e diz: eu sou teu servo, o que é que o Senhor manda, quais são as ordens? Quem era aquele homem, por que ele apareceu a Josué e o que é que isso tem a ver conosco hoje? É o que nós queremos ver nessa manhã, mercê de Deus, na exposição da sua palavra. Vamos começar então tentando entender quem era aquela pessoa que Josué encontrou. O texto diz aí no verso 13 que Josué estava ao pé de Jericó quando levanta os olhos e vê um homem. Ou seja, ele estava em algum lugar fazendo reconhecimento militar, estava perto da cidade, quem sabe olhando nas muralhas. Ele ainda não sabia de que maneira a vitória seria obtida, estava olhando as muralhas, procurando um lugar por onde escalar, algum ponto fraco, alguma fraqueza entre os adversários. Ele estava por ali quando, numa dobra do caminho, ele levanta os olhos, tem um soldado na frente dele. Diz o texto que era um homem. A gente vai ver depois que não era um homem comum, mas não tinha asa, não tinha um alinho na cabeça, não é? Não estava vestido de branco, não estava refugindo feito o sol. Geralmente as pessoas confundem aparições de anjos ou de Deus do Antigo Testamento com essas figuras que são representadas na literatura mítica ou às vezes nos filmes de Hollywood e coisas dessa natureza. Mas é muito provável que Deus tenha aparecido muitas vezes, como eu vou mostrar, ao seu povo, simplesmente sob a forma de um homem. Tão simples que Josué chega a perguntar: peraí, você é de que lado? Josué não reconheceu aquele homem, porque ele estava vestido como um soldado, a espada nua, uma espada desembainhada, uma espada que estava lá pronta para a guerra. E Josué, é tão simples a presença do homem que Josué o confunde com um soldado, sem saber direito de que lado ele estava. Será que ele era ali uma guarda avançada da cidade de Jericó? Será que era um dos guardas de Israel? Porque era tanto, ele não conhecia todos os soldados debaixo do seu comando. O fato aqui é que a aparência daquela pessoa era absolutamente comum, a ponto de Josué não ter ideia de quem é que se tratava. Mas então o homem se apresenta no verso 14, dizendo, a pergunta foi: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele diz: não, eu não sou dos adversários. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Exército do Senhor aqui pode ser interpretado de duas maneiras. Pode ser o exército de Israel, aquele do qual Josué pensava que era o comandante, mas ali aquele homem aparece e diz: aqui eu sou o comandante, eu vim comandar a guerra, estou aqui para comandar a guerra, acabo de chegar e estou assumindo o controle aqui. Mas isso não provocaria aquela atitude de Josué de se prostrar diante dele e de adorá-lo. O mais provável é que exército do Senhor são os exércitos celestiais, as hostes angelicais, a multidão de anjos, os anjos que Deus havia mandado para aquele lugar para, juntamente com os soldados de Israel, vencer aquela que era a mais importante vitória, batalha da Bíblia. E aquele homem que se apresenta seria o comandante dos anjos, dos exércitos angelicais. Ele havia acabado de chegar. Mas ele era mais do que um anjo, porque Josué, sendo judeu e sabendo que há apenas um Deus, e conhecendo a lei de Moisés, tendo sido instruído na palavra de Deus, onde está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, Josué não teria se ajoelhado diante de um anjo para o adorar. Então Josué reconheceu que na verdade ele estava diante da presença do próprio Deus. Era Deus que tinha vindo em forma humana, na forma de um soldado, juntamente com os anjos, os seus anjos, para comandar a grande batalha contra Jericó. E Josué não teve dúvida nenhuma. Ali mesmo diz o texto
no verso 14, Josué se prostra com o rosto em terra, uma atitude da mais profunda reverência e adoração. O rosto escondido entre os joelhos, cabeça baixa, em completa submissão e subserviência diante daquele homem. E ainda diz: o que é que o meu Senhor diz ao seu servo? Ali naquele momento Josué passa o comando, por assim dizer, do exército a Deus. Ali naquele momento ele entende que há um maior do que ele que vai à frente. Ali ele percebe que a luta não é dele, mas a luta na verdade era de Deus. E de fato aquele homem era o próprio Deus. Primeiro porque ele aceitou a adoração de Josué. Nenhum anjo de Deus aceitaria isso. O único anjo que aceitaria a adoração de Josué seria Satanás, porque é isso que ele sempre quis e é isso que ele sempre quer, que os homens o adorem. Mas um anjo de Deus não aceitaria aquela atitude de Josué e teria dito na hora, como disse o anjo lá no fim do livro de Apocalipse, quando o apóstolo João se ajoelhou para adorá-lo, confuso com a glória do anjo, o anjo diz: levanta, você vai adorar somente a Deus, eu sou apenas um anjo. Mas esse aqui aceitou a adoração. E não somente aceitou a adoração, aceitou a entrega de Josué, que o chama de Senhor. E em seguida o anjo, esse homem, fala em termos a deixar muito claro de que ele era Deus. Verso 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. O que é que imediatamente isso nos lembra? Aquele episódio de cerca de 40 anos atrás, quando Deus apareceu lá na sarça ardente a Moisés. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. 40 anos atrás, talvez um pouco mais, apacentava Moisés, na verdade 80 anos quase, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se queimava. A sarça é um arbusto, um mato, não é? Então disse consigo mesmo Moisés: irei para lá ver essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. É o mesmo episódio. Agora o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó aparece em forma humana diante de Josué e diz: tira as sandálias dos pés, porque você está em lugar santo. O que tornava aquele lugar santo não era alguma propriedade geográfica, não era porque era próximo de Jericó ou próximo do acampamento de Israel. O que tornava aquele lugar santo era porque o Deus de toda a terra estava ali, pisando com os seus pés naquele lugar. Aquele lugar, portanto, era santo. A presença de Deus santificava aquele lugar. E Josué, portanto, tinha que tirar as sandálias dos pés, se desnudar diante do Deus de toda a terra e se curvar diante dele. E quando o texto continua, o autor do livro de Josué, que até agora chama esse homem de o príncipe do exército, passa a chamá-lo de Deus. No verso 1 do capítulo 6, que é a continuação, há um parênteses dizendo que Jericó estava fechada por causa da guerra, e no verso 2 ele continua: então disse o Senhor a Josué. Ele está narrando o diálogo agora entre aquele homem e Josué, só que ele se refere ao homem como sendo o Senhor. Então o próprio autor do livro de Josué já passa a tratar aquele homem como sendo Deus.
o Senhor então disse a Josué. E o que se segue no capítulo 6, as instruções que são dadas a Josué, é dito o tempo todo que é Deus que está falando com ele, é Deus o Senhor, o Deus de Israel, que está passando todas aquelas informações para Jericó, com relação à conquista de Jericó, passando as informações a Josué. Meus irmãos, não era a primeira vez e não seria a última que Deus apareceria em forma humana na história bíblica. Lá no livro de Êxodo, no livro de Gênesis, nos capítulos iniciais, onde nós temos a narrativa da criação, é dito que Deus, toda tarde, na viração do dia, passeava com Adão e Eva no jardim. Eu imagino que ele fazia isso em forma humana. Ele assumia uma forma humana e andava com Adão e Eva no jardim. Eu imagino que quando ele vem procurar Adão e Eva e diz: Adão, onde está? Ele está numa forma humana, conversando com Adão e Eva e procurando trazê-los ao arrependimento. Séculos depois, ele aparece a Abrão. Está lá em Gênesis capítulo 18. Está dito que Abrão estava lá na sua tenda no maior calor do dia e de repente ele levanta os olhos e 3 homens estão diante dele. E ele então corre para aqueles 3 homens e trata um deles como se fosse Deus, se refere a ele como se fosse Deus. E o próprio texto diz que um daqueles homens, 2 desceram para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, e um ficou com Abrão. E Abraão começa a conversar com aquele homem e diz assim: se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Diz: não. Se tiver 30, o Senhor destrói? Não. Com quem Abrão estava conversando e negociando a salvação de Sodoma? Ora, com o próprio Deus. Era o próprio Deus que estava ali conversando com Abrão em figura humana. Mais adiante, o neto de Abrão, Jacó, atravessando o val de Jaboque, voltando para casa com medo do seu irmão, temeroso de receber o castigo de todas as suas falcatruas, depois que ele passa toda a sua família, toda a sua riqueza, ele vai atravessar o riacho. Quem é que se encontra com ele no meio do riacho e diz: você não vai passar não, tem que passar por mim primeiro? Diz lá que era um homem. E aí Jacó se atraca com o homem e a briga começa, a briga feia, que vai até o dia amanhecer. E teve uma hora lá que o homem, vendo que não podia com Jacó, toca na coxa de Jacó, e Jacó fica manco. E Jacó então percebe que está lutando com mais do que um homem, e diz: eu não te largarei enquanto não me abençoares. Qual é o teu nome? E aí ele diz: o meu nome é Maravilhoso. E o abençoou ali. E ali ficou claro que Jacó estava lutando com Deus. O nome dele inclusive muda, porque passa a significar aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Séculos depois, Gideão, um dos juízes de Israel, está cuidando da sua plantação e aparece um homem que diz assim: vai que eu vou te mandar para te libertar o meu povo dos seus inimigos. E Gideão diz: mas Senhor, como é que eu vou saber que é isso? Como é que eu vou ter certeza que é isso? E finalmente aquele homem manda que Gideão prepare um sacrifício, e quando aquele sacrifício é trazido e colocado sobre a pedra, o homem estende o seu cajado, desce fogo do céu, consome aquele sacrifício, e o homem sobe na labareda para o céu, e Gideão se prostra com o rosto em terra, dizendo: meu Deus, eu vou morrer porque eu vi Deus. E aí a voz de Deus diz: você não morrerá, mas eu serei com você, para que você liberte o meu povo. Os estudiosos dizem que essas manifestações humanas de Deus no Antigo Testamento, elas são cristofanias, ou seja, são manifestações de Deus Filho antes da encarnação, antes de Deus Filho assumir a figura, a forma humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele apareceu no Antigo Testamento numa espécie de pré-encarnação, embora esse nome não é muito bom, mas é pré-encarnação, ou uma cristofania, são manifestações humanas de Deus no Antigo Testamento. Ele é aquele anjo do Senhor que aparece várias vezes no Antigo Testamento. Ele fala como Deus, ele recebe a adoração dos homens, ele assume a forma
forma humana, ele faz sinais e prodígios. Há um relato de que o anjo do Senhor, com um simples golpe da sua espada, destruiu todo o arraial dos inimigos de Israel. Outra ocasião, ele feriu de praga metade da cidade de Jerusalém por causa do pecado de Davi. Ele aparece no Antigo Testamento com o nome o anjo do Senhor, ou então em aparições como essa em que ele se manifesta aqui a Josué. Por que ele apareceu a Josué naquela ocasião, nesse formato? Sem dúvida, primeiro para dizer: a guerra é minha, Josué. Você está no comando dos exércitos, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui pessoalmente. Eu vim pessoalmente assumir o controle desse exército aqui e trouxe os meus soldados comigo. Essa guerra é minha. Essa guerra faz parte das minhas promessas. Eu disse a vocês que eu daria essa terra a vocês, e eu venho cumprir a minha promessa. Apareceu para assegurar e encorajar Josué. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser com você. Assim como eu apareci a Moisés na sarça ardente, eu também estou aparecendo a você agora. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Josué, que fique claro que essa vitória que eu vou dar a vocês é porque eu estou lutando por vocês, porque eu estou ao lado de vocês, senão vocês não seriam capazes de vencer. Queridos, antes de caminhar para o final, é importante nós notarmos a diferença dessas manifestações do Filho de Deus no Antigo Testamento e a encarnação que aconteceria séculos depois. Na encarnação, Deus Filho assume definitivamente uma natureza humana. Quando Jesus nasce da Virgem Maria, ele toma sobre si uma natureza humana, que é a natureza que ele porta até o dia de hoje. As pessoas imaginam que quando Jesus subiu aos céus com o corpo da ressurreição, no caminho ele se desfez do corpo e jogou em algum lugar. O que nós precisamos lembrar é que ele hoje tem exatamente o mesmo corpo da ressurreição, e ele permanecerá Deus homem para todos sempre. A vantagem para nós é que nós temos um homem, um nosso representante, assentado à direita de Deus. Assentado à direita de Deus. Essas pré-encarnações, essas pré-manifestações, elas apontavam para aquele grande dia em que Deus tomaria uma forma humana definitiva. Definitiva. Naquelas outras ocasiões, a gente não sabe o que é que Deus fez com o corpo desse soldado, não é? Ele criou o corpo, ele fez surgir do nada, fez desaparecer depois. A gente não tem a menor ideia. Claro que ele não ficou naquele corpo, mas com a encarnação é diferente. Jesus de Nazaré é Deus homem para todo sempre. Na encarnação, Deus Filho se sujeitou a todas as fases da vida humana, desde a geração no ventre de Maria, concepção, nascimento, crescimento, dor, sofrimento, morte, sepultamento. Ele passou por todas as fases, ao contrário destas manifestações onde ele aparecia em ocasiões especiais por um determinado tempo. Mas o que eu quero dizer é que na encarnação, finalmente Deus Filho se torna um de nós. É a sua última manifestação em forma humana, não haverá outra depois, porque é a climática, é a final, é a completa, é a definitiva. No Antigo Testamento apareceu a Abrão, apareceu a Jacó, apareceu a Gideão, apareceu a Josué, mas agora, por último e definitivamente, ele se manifesta na pessoa de Jesus de Nazaré, de uma vez para todas, por todas. Deus conosco, Emanuel, para sempre. Daí a importância da encarnação. E é esse o sentido de passagens como essas, como que pré-anunciando que Deus haveria de vir ao nosso lado para lutar as nossas batalhas e para estar conosco definitivamente. As implicações são várias. A primeira delas, eu já mencionei, é que a manifestação final, última e definitiva de Deus em forma humana já aconteceu, na pessoa de Jesus de Nazaré. Não espere ver Deus aparecer diante de você em forma humana.
Não espere ver Deus se manifestar a você numa visão em que Ele aparece como um homem ou como um anjo. Deus já nos falou pelo Filho. Ele é a manifestação, a fala última, final e definitiva de Deus. Ou você crê nele, ou não há mais nada em que crer. É o que Deus lhe oferece e coloca diante de você, dizendo: creia no meu Filho, quem vê o meu Filho vê a mim. Conhecer o meu Filho é me conhecer, ter relação com Ele é ter relação comigo. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. É na pessoa de Cristo que nós encontramos a manifestação da glória e da imagem perfeitos de Deus. E basta-nos o Filho, porque aí também nós temos o Pai. Aquele que tem o Filho, esse tem também o Pai. A segunda implicação para nós, como eu já disse, é que nós temos assentado à direita de Deus Jesus Cristo, assentado no trono do universo, de onde Ele comanda o povo de Deus, rumo à vitória, nessa luta, nessa batalha espiritual na qual nós estamos empenhados contra o mundo, contra a carne, contra o pecado e contra os principados e potestades. Por isso a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, revesti-vos do Senhor Jesus e da força do seu poder. É nele que nós vamos encontrar, em termos práticos, diariamente, força para enfrentar as lutas. É nele que nós vamos encontrar proteção. É a Ele que nós vamos nos sujeitar. São as ordens dele que nós vamos ouvir e obedecer, e não o que o mundo diz. É diante dele que nós vamos deixar as dificuldades. Aquele que apareceu diante de Josué, e diante de quem Josué se prostrou e adorou. Aquele cuja própria presença santificava a terra a ponto de ninguém poder ficar ali sem descalçar os pés. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, exaltado à direita de Deus. Ele é o nosso comandante, é a Ele que nós temos que servir, é para Ele que você tem que viver, é a Ele que você tem que obedecer no seu dia a dia. Ele é a razão da sua existência, e é Ele que vai dar o rumo e o norte e lhe capacitar para a batalha. Muitos há hoje vivendo sem rumo, sem direção e sem comandante. E triste coisa é uma pessoa sem comandante, sem um chefe, sem um líder. Deus nos deu já o general dos seus exércitos. Ele já colocou Jesus, o cabeça da igreja, o príncipe dos exércitos de Deus, que está sentado no comando do universo, e nos convida nessa manhã a nos sujeitar a Ele. Você crê nele? Você crê que Ele ressurgiu dos mortos? Você crê que Ele tem todo o poder no céu e na terra? Você crê que não há salvação em nenhum outro, e que o seu sacrifício na cruz, o seu sangue derramado é suficiente para perdão dos seus pecados? Você está disposto a confiar sua vida a Ele, a abandonar tudo aquilo que você sabe que o desagrada e viver para a sua glória? Só dessa maneira nós vamos poder servir a Deus nesse mundo e ao final receber a recompensa da vitória, para a qual o nosso Josué haverá de nos conduzir. Que Ele nos abençoe nessa manhã, que Ele enche o nosso coração do senso da majestade da sua presença. Fiquemos em pé, meus irmãos, e vamos orar.